Oi, não sei se você acordou agora, se já tomou café, ou se já está no fim da noite, está se preparando para deitar. Mas eu queria falar com você sobre o sonho. Quando eu sonho, eu viro outra pessoa. Eu conheço um pedaço estranho de mim. Eu vou para um lugar cheio de coisas inventadas. Sonhar é igual a brincar. É, e por isso eu quero contar um sonho que eu tive agora recente. Porque sonhar, brincar, é imaginar histórias, é criar cenas para nós mesmos. Há quem diga que é um cinema dentro da gente. E por isso que eu vou contar esse sonho recente, que ele ainda está fresquinho na memória, ele está assim, pronto para ser contado. As palavras vão borbulhando e vão saindo facilmente, porque eles estão vivos na minha memória. Memória. Lembrar o que ficou esquecido. Eu sonhei que eu voltei a ser pequena, embora eu acho que eu era grande. Mas eu voltei a ser criança? Não sei, talvez. Mas nesse sonho, nesse momento de ser criança, surgiu uma dúvida. Sim, surgiu uma dúvida que vai surgir lá para frente o tempo todo. De onde nascem as perguntas? De onde nascem as perguntas? Será que dá para falar de perguntas? Perguntar sobre perguntas? Onde elas nascem? Bom, antes de falar sobre perguntas, de onde elas nascem, é primeiro importante entender como é que nasce a vida. É, a vida é cheia de perguntas. É um mistério, mas é aquele mistério bom que faz cosquinha. Porque assim, do nada, você está passeando no jardim, você olha e vê, um cogumelo. Onde que ele nasceu? Que dia que ele nasceu? Como é que foi? Do nada ele nasceu. Você está passeando assim, você vê uma fonte d'água. Da onde que ela nasceu? Do nada. É uma expressão que a gente usa para tudo. Será que do nada mesmo? Será que é mais um dos mistérios bons? É, aquele mistério da dúvida, de poder perguntar, de imaginar que é do nada, mas é do tudo. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso entender da vida para aproveitar a vida. Isso não é legal? É brincar com essa dúvida, é brincar com esse dia a dia. Mas eu queria entender e fui atrás, é claro, de tentar resolver as minhas perguntas. De onde nascem as perguntas? Nada melhor do que sair para uma busca, como se fosse um brincar de esconde-esconde para te achar. Isso, perguntas. Vão para o mundo, vão que eu vou te buscar, vou te achar. E não é que me deparei com os peixes de olhos arregalados que se assustaram comigo e devem ter logo pensado: o que essa criança está fazendo aqui? Descobri que a resposta que eu queria não estava no rio. Então subi para uma montanha alta. Nessa subida fui prestando atenção em tudo que tinha ao redor. Cheguei bem no alto, cansado, suado, mas perguntei bem alto: onde nascem as perguntas? E ouvi: onde nascem as perguntas? Só ouvi o eco. O eco. Desci. Desci não. Aproveitei e peguei carona com um gavião. Quem sabe nas nuvens. Nas nuvens eu teria as respostas. Mas não. Houve só o silêncio. Resolvi descer para a terra. Comecei a mexer, a cavucar a terra. E não é que saiu um minhoquinho, que subiram nos meus dedos e depois desceram. Acho que me investigaram ali e perguntaram ou não. Descobri que também não estava na terra. De repente, parei. Entendi que eu devia procurar onde eu ainda não havia procurado, onde talvez eu tivesse esquecido. Eu fui procurar dentro de mim. É,
E foi ali que eu fui atrás dela. Eu fui atrás da pergunta, eu fui atrás da resposta, eu fui atrás da dúvida, eu descobri que caminhar era o esquema, era a possibilidade, era a aventura. Porque a pergunta nasce no meio do caminho, não saber onde ir, não saber onde chegar, duvidar, é aí que tudo acontece. Perguntar é não saber. Perguntar é ter a mente e o coração abertos para encontrar o que jamais poderíamos imaginar. É mágico isso, não é? Pois quando fui atrás daquela pergunta, jamais imaginei que veria peixes de olhos arregalados, que ouviria ecos de mim, que encontraria nas nuvens o meu silêncio, que a terra pudesse ser o esconderijo das palavras que eu nunca disse. Pois é, eu fui nessa aventura. Eu só pude conhecer tudo isso, dos peixes, da terra, do ar, quando eu fui brincar com as perguntas. Brincar com as perguntas que nascem dentro de mim, do meu coração, dos meus pensamentos. Nascem dentro de nós todos e nos levam para o mundo. E isso foi tão incrível. Perguntar, olhar, observar, perceber o que está dentro. Nascer, perceber que não é do nada. E aí nasce a pergunta, nasce o desejo de caminhar pela vida. Nasce a vontade de buscar. Nasce o mais importante, eu acho, que é essa busca incessante, brilhante e brincante. Antes da resposta, a gente conhece o mundo. Só porque está caminhando nele, porque está brincando e buscando, brincando de esconde-esconde sobre as perguntas. As perguntas são um passaporte para o universo. É um direito de todos nós. É o fazer para entender, é o brincar, é o viver. Pois acredite, eu acordei do sonho, e fui trabalhar. E no caminho, vi do outro lado da rua um outro de mim. Uma criança. Atravessei, ela olhando para mim, nos demos as mãos. E aí eu entendi o poder do encontro. O outro me alimenta de dúvida, de resposta, de busca, de jornada. E aí eu me senti pronto para perguntar, porque nesse encontro eu descobri a liberdade. Essa é uma adaptação de Andréa Nogueira ao livro de Alexandre Coimbra Amaral, de título De Onde Nascem as Perguntas, ilustrações de Jonatas Martins, da editora Melhoramentos. É um primor, já começa com um prefácio do Cláudio Tebas, falando sobre o prefácio. Há quem diga que o prefácio é nome de tio, e ele discorre sobre isso e ele apresenta o que é o prefácio. Depois ele convida para ver a obra linda do Alexandre, e em giz de cera os textos vão sendo colocados. E aí vai se virando as páginas, vão acontecendo as perguntas, em determinado momento tem fios que seguram casinhas, e uma criança com um carrinho levando essa casinha nas costas. E ela então tem a casinha presa no fio no ar, uma escada que sobe até ela, e ela nessa dúvida de perguntar. Uma página tem sempre a ilustração belíssima e a outra o texto. Numa tem uma pupa, tem aquela crisálida da borboleta. Não se fala nada disso, se fala lá do mistério da vida. Faz tanto sentido. Parece até um outono, porque a árvore está ressecida, mas tem essa pupa e as folhas alaranjadas.
Vira do outro lado, ele está num jardim cheio de flores, abraçando, olhinhos fechados, curtindo. Do outro lado tem uma casinha de passarinho, uma madeira já envelhecida, um pouquinho rachada, mas aonde está o texto, está o passarinho ali com uma graminha na mão. Será que é do nada mesmo? Preferia achar que é tudo um mistério bom. Passarinho, os olhos vívidos. O menino sai para a floresta, ele pequenininho, a gente só vê os pés das árvores. Árvores compridas que escapam da página. Depois aquele carão dele, tentando entender. É como se ele lesse o texto que está na outra página. Pronto! Já vou atrás de entender de onde ela vem. Algo me diz que ela se esconde no fundo do rio. E aí ele começa a jornada dele. Ele está com o escafandro dentro do rio, os peixinhos circulando em volta, como um incrível pode acontecer nos livros, tem um barco de papel por fora do escafandro. E os peixes com olhos arregalados. Depois, não aparece a trajetória dele na montanha, mas ele está bem no alto. Tem bandeiras daqueles que escalaram e que lá no topo chegaram. Ele de mochilinha nas costas. Deu o grito, ouviu o eco. Pegou a carona com o gavião, que ninguém viu, mas na outra página ele está sentado na nuvem e está lá como se fosse com uma peneira, com um alçapão, buscando, todo pelado a nuvem. Só encontrou o silêncio. Depois ele está sentadinho no chão, escavando um pequeno jardim e buscando as minhoquinhas delicadas no dedo. Na outra página, ele está num sombreado de azul. É como se ele estivesse de costa, olhando um horizonte. Só tem o verdinho do chão, ele em azul e bem no lado do peito, como se fosse um risquinho. Não é um coração ainda, é um momento. Porque o coração aparece no carrinho gigante na outra página. E lá estava a danadinha, que só apareceu por aqui e fui atrás dela. As perguntas nascem no meio do caminho, no meio de nossa inquietação. Então, do outro lado da página, ele com o carrinho puxando esse coração, tem um poste alto com várias bifurcações, com várias setinhas mostrando. Então, o trecho lido, que foi perguntar é não saber, perguntar é ter a mente e o coração abertos para encontrar, o que jamais poderíamos imaginar. Na página ao lado, tem fios com diversas pecinhas de quebra-cabeça coloridos. É esse o trajeto. Então, também trecho lido, quando fui atrás daquela pergunta, jamais imaginei que veria peixes de olhos arregalados, que ouviria ecos de mim, que encontraria nas nuvens o meu silêncio, que a terra pudesse ser o esconderijo das palavras. Então tem um peixe, com aquele barquinho de papel na cabeça, um fio como se ele estivesse laçando o peixe, a casinha dele já pendurada, e ele está no ar, ele está no espaço. Depois ele sentadinho em cima de um telhado, com a lua ao fundo, uma lua crescente, gigante, maravilhosa e bela. E aí começam as perguntas. Na outra folha, lembra da pupa lá atrás? Já é uma borboleta que pousa na flor. Então, tem um trecho que eu imaginei, o Pequeno Príncipe, ele está em cima de um terreno redondo, como se fosse a terra, uma estrelinha numa vara e uma raposinha indo perto de um vulcão. Na outra página ele está num aviãozinho de papel voando alto e tem uma nuvem, formato de coração. Então, desperta o celular, ele acorda, sai para trabalhar. Ele, adulto, numa página, carrega um carrinho que tem prédios, maletas, fábricas e fumaça. Mas ele encontra do outro lado da rua aquela criança do sonho, carregando um carrinho com a casinha e o coração. E desse encontro mágico, dessas mãos dadas, os dois carrinhos lado a lado na página, é a grande, é o encontro, é a liberdade. Eu espero que você possa fazer bom uso de todas as suas perguntas. Curte, divulga,
presenteie alguém. Não importa que é longe, trabalha a ansiedade. Um grande abraço. Até